Após diligências complementares e uma troca de delegado, a Polícia Federal mudou de posicionamento e decidiu indiciar o empresário Roberto Mantovani Filho, a esposa dele, Andréa Munarão, e o genro do casal, Alex Zanata, por alegadas ofensas ao ministro Alexandre de Moraes do STF no Aeroporto Internacional de Roma em julho de 2023. Aliás, esse caso também é importante, não só porque ele tem a ver com o caso do Moro, mas porque nós que agimos por princípios, nós mantemos a coerência em todos os casos, seja qual for o personagem. Seja o Lula contando uma piada homofóbica vazada por terceiros, nós nunca pregamos que ele tivesse que ser preso, que houvesse uma denúncia, que tivesse ação penal aberta. Seja o Sérgio Moro, seja o empresário que nós nem conhecemos, de uma família que teve lá um imbróglio com o Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma em julho de 2023. Aqui é o princípio. Aqui não é conforme a conveniência, conforme o interesse político. Não. Em fevereiro, o delegado Hiroshi de Araújo Sakaki concluiu, com base nas imagens das câmeras de segurança do aeroporto, que não possuem som, que Roberto Mantovani cometeu o crime de injúria real, mas não indiciou. As autoridades optaram pelo não indiciamento por considerarem que a ofensa foi de menor potencial ofensivo e proferida fora do país. No entanto, depois de novas diligências, determinadas pelo ministro Dias Toffoli do STF, de mudanças na condução da investigação, isso é muito importante, o novo delegado do caso, Tiago Severo de Rezende, optou por indiciar os autores dessas alegadas ofensas a Moraes e sua família por calúnia e difamação. Olha a calúnia aí de novo. Isso veio à tona hoje em reportagem do jornal O Globo. Mesmo sem o áudio da discussão, todas as circunstâncias que envolvem o fato vão de encontro com a versão apresentada pelos agressores, afirmou o novo delegado no indiciamento. Para Tiago Severo, no entanto, a versão do ministro Moraes, de que ele foi hostilizado por razões políticas, é totalmente coerente e apoiada nos demais meios de prova. Quer dizer, você tem um delegado que adere à narrativa do poder, que adere à narrativa do ministro do STF. E aí, dá tudo certo, né? Essas pessoas não têm risco aí qualquer de retaliação, não. Elas estão seguindo ali aquela diretriz que vem de cima, né? De acordo com o Globo, o delegado afirma que os três cometeram calúnia e difamação e que Mantovani também teria cometido injúria. Porém, ao fim do relatório, menciona apenas o indiciamento por calúnia. A defesa de Roberto Mantovani Filho, Andréa Munarão e Alex Zanata afirmou à Cruzoé que não houve mudanças no caso que justificassem a mudança de posicionamento da PF. Abre aspas. A Polícia Federal fez um uso aparentemente selecionado das imagens e fez uso destas imagens atendendo aparentemente a um lado das partes. Fecho aspas. Tortman também reclamou que o STF ainda não concedeu à defesa o direito a acessar a íntegra dos autos, incluindo a principal prova, que é o vídeo cedido pelo aeroporto de Roma. Abre aspas. A principal prova que resolve o caso, no nosso sentir, são as imagens. Tortman é o advogado do caso Moraes, tá? Eu posso ir ao cartório judicial assistir, mas não posso ter uma cópia para fazer uma petição. Fecho aspas. É o advogado da família Mantovani, né? A família que agora está tendo ali o seu patriarca indiciado. Ele acrescentou que o delegado da PF, em inusual novo relatório, surpreendeu e extrapolou em muito os limites do trabalho investigatório, fazendo ilações assertivas, absolutamente subjetivas e decorrentes unicamente da sua interpretação pessoal de imagens que nem sequer possuem áudio. Comentários. Muito bem. Kreb. Ilações a partir de uma fala. É o que está se fazendo agora, é o que se fez no caso da piada da prisão da festa junina, do Sérgio Moro, é o que se fez a respeito do conteúdo não autenticado de mensagens roubadas na Lava Jato. Quer dizer, eles não precisam de evidências conclusivas, a não ser quando se tem uma acusação de algum político envolvendo corrupção e lavagem de dinheiro. Aí, mesmo que haja evidências conclusivas, a gente vê tribunais superiores dizendo que não há. Mesmo que haja provas de corroboração, a gente vê ministros de tribunais superiores dizendo não, só há o depoimento de colaboração premiada. Às vezes tem voto contrário dizendo que não, tem elementos de corroboração sim. Várias vezes Luiz Edson Fachin fez isso e foi voto vencido.
na segunda turma. Então, quer dizer, se há o interesse de punir, parece que a realidade fática, o elemento de corroboração, a prova, ela é desnecessária. Você pode manuseá-la de uma maneira, com todo um malabarismo processual, a ponto de ela se transformar naquilo que se quer. Greber. Felipe, eu vou retomar as palavras lá do Gilmar Mendes, né? Quem tem o poder de conduzir a ação penal, né? Nesse primeiro momento é a Polícia Federal, está fazendo o indiciamento dos 3 cidadãos lá, precisa agir com rigor e cautela na hora de colocar os fatos embaixo do tipo penal. Palavra técnica para isso é a subsunção, chique, né? Você põe o que está embaixo em cima, faz as duas coisas coincidirem, né? Se a investigação não traz aqueles elementos suficientes, necessários, para que você possa fazer esse casamento do tipo com um acontecimento, diz a regra que você não pode nem indiciar, nem denunciar, muito menos punir, certo? Então, a gente está falando aqui de gente exercendo um papel técnico, profissional. Né? A gente não está falando de pessoas conversando a respeito de um acontecimento ali no boteco. Se você me perguntar pessoalmente o que eu acho sobre esse fato, eu acho sim que essas 3 pessoas provavelmente se deixaram levar por aquela raiva que estava no ar naquele momento. Isso aconteceu, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo. As pessoas acham que exercer a cidadania é partir para a ignorância, quando por acaso encontram uma autoridade numa circunstância privada, às vezes com família, às vezes com criança, não estão nem aí, partem para cima. É preciso repudiar esse tipo de comportamento. Preciso repudiar com dureza esse tipo de comportamento. Mas se não houver prova, indício, informação suficiente, não se pode processar por causa desse tipo de comportamento. Você repudiar politicamente é diferente de você iniciar um processo criminal. O comentário de um observador é diferente do trabalho de um policial que está lá cumprindo o dever de reunir as evidências e só fazer o indiciamento se elas forem suficientes para isso. A Polícia Federal, no primeiro momento, julgou que não era o caso de indiciar. Achou até que tinha fato, que tinha ali indícios, mas que não tinha gravidade para pôr um processo penal para correr. Chega um novo delegado e volta a dizer, depois da indignação do ministro Alexandre de Moraes ter vazado para a imprensa, e depois do colega do Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, ter mandado a Polícia Federal fazer de novo o trabalho. É o fim da picada, é o cúmulo. E é a dobradinha de novo dos dois. Lembrando que o Toffoli foi quem abriu de ofício o inquérito das fake news e entregou para o relator Alexandre de Moraes sem sorteio. O relator Alexandre de Moraes, inclusive, suspendeu a apuração da Receita, que, em tese, eventualmente, poderia atingir ali esposo, o próprio Toffoli, como foi noticiado, pelo menos, naquela ocasião. E agora está aí o Toffoli atuando para que a narrativa do Moraes se imponha e aqueles que tiveram esse imbróglio com ele sejam acusados, sejam indiciados. Quer dizer, não dá. É corte superior sendo usada para esse jogo corporativista de amigos contra
adversários ou críticos que ousam falar alguma coisa que eles não gostam. Olha com quem você está falando, com a gente não. A gente tem poder, a gente vai fazer de tudo aqui para que você seja punido. Não dá. Isso é coisa de um regime autoritário num país de terceiro mundo. Diga, Greg. Tem um aspecto ainda nessa história que eu considero muito grave. Muito grave. Uma das provas, entre aspas, né, que o delegado utilizou para indiciar as 3 pessoas veio de um celular de um deles. Creio que o patriarca Mantovani ali, né, que tinha críticas anteriores, antigas ao Moraes. Então o cara fala, não, essas críticas aqui demonstram, né, que ele já tinha uma animosidade e tal, que, então, portanto, só a versão do Moraes pode estar correta. Bom, além disso, ele usa essa prova para recomendar o indiciamento dos outros também, que não são donos do celular, que não tinham feito aqueles comentários. Eu até brinquei hoje. Isso aqui é direito penal pré-moderno. É aquele direito penal em que o fulano faz uma coisa e toda a aldeia dele é punida pelo imperador. A próxima geração dele é punida. O crime não se resume à pessoa de quem cometeu o ato. Ele se espalha por toda a comunidade. Esse delegado fez mais ou menos isso. Ele pegou o que estava no telefone de um e usou para incriminar todo mundo. Direito penal pré-moderno, medieval. E daí, cadê? Cadê os barões do garantismo? Cadê os advogados garantistas milionários de esquerda? Por que eles não estão batendo bumbo hoje, o dia Eles inteiro? estão celebrando essas decisões, porque é a patota deles. Não Eu, é pelo princípio. A gente age por princípio, seja qual for o caso, seja qual for o personagem. Eles fazem parte de um duelo tribal. Estão interessados em poder, estão interessados em clientela, estão interessados em cartão de visita, né, para novos clientes. Então, é isso. Tem advogado aí, supostamente garantista, que na verdade é simplesmente uma fachada para blindagem dos camaradas, que está celebrando a abertura da ação penal no STF contra o Sérgio Moro. É óbvio que falaria o diabo a respeito do Estado policialesco, etc., se fosse contra algum camarada. Imagine se um político de esquerda, alvo da Lava Jato, defendido por esses advogados, viesse a ser alvo de uma ação penal e de uma denúncia célere de 3 dias por causa de uma piada de prisão de barraquinha de festa junina. Imagina o que eles estariam falando. Quer dizer, não é uma gente que age por princípio. O não é. princípio está aqui, são 20 anos de carreira, fazendo a mesma coisa em diversos episódios. É o caso do Lula da piada homofóbica, é o caso da Hillary Clinton, é o caso da gravação do Sérgio Machado, que eu falei que o Rodrigo Janot banalizou pedido de prisão, agora está sendo banalizado de novo, pela PGR lá com a Lindora. São vários casos que a gente analisa sob o mesmo princípio. Se houve ofensa, hostilidade em relação a uma autoridade num aeroporto, a gente não é a favor disso. A gente sempre colocou isso. Agora, ao se fazer uma acusação criminal, um indiciamento, você precisa ter elementos mínimos de prova que sustentem aquele indiciamento. Se você está fazendo ilação em cima de imagem que nem sequer tem som, etc., para atender uma narrativa de uma autoridade poderosa, não é por princípio que se está agindo, né? Se está forçando a barra porque interessa ao poder. Então, assim, é óbvio que a gente vai criticar. Perdão, Greg. Não, eu acho que o importante é traçar essa linha, Felipe. A gente não está passando pano É isso? para quem age com incivilidade, para quem parte para a ignorância, achando isso, que
o acaso te levou a encontrar uma autoridade que você não gosta no restaurante, no saguão do aeroporto, é uma oportunidade, então, para você partir para cima, para você punir. Não pode ser assim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas também não pode funcionar do jeito que está funcionando nesses 2 dias que a gente está assistindo. Um STF punitivista, revanchista, manipulando as suas competências e os seus poderes para mandar um Exatamente. recado. Para mandar um recado para todo mundo. Vocês serão punidos se mexerem com nós, né? Como Exatamente. diziam lá em Rio Claro. Então, as 2 coisas são nocivas para uma democracia saudável. Tanto a normalização da violência, da agressão, verbal ou física, né? Quanto a normalização de um STF que faz o diabo para punir. Exatamente, pelo menos quando se mexe com algum de seus integrantes. E aqui, Exato. já que a gente fez uma analogia entre os 2 casos, é bom deixar claro, uma piada politicamente incorreta, ou o que quer que se considere, feita num ambiente privado, longe de uma autoridade, sem que você tenha filmado, sem que você publique, é algo muito mais corriqueiro. Imagine se filmar aí almoços e jantares de família no Brasil falando sobre política, o que que não sai, né. Então, assim, pensem que piadas que você faz ou acusações, imagine quantos brasileiros não chama político tal ou autoridade tal de bandido e tal na mesa de jantar, na mesa de almoço. Eu garanto que tem um monte de gente que faz isso. Agora imagine você ser filmado por uma pessoa, depois alguém vai lá, publica um corte editado em que você está falando uma coisa mais grave, que você estava falando num ambiente privado, e aí você é acusado por aquilo. Então, voltando aqui ao meu ponto, a piada politicamente incorreta ou de mau gosto no ambiente privado é algo muito mais corriqueiro, muito mais comum, muito menos ostensivo, muito menos hostil do que você proferir ofensas, e eu não estou dizendo que houve, né, contra uma autoridade num aeroporto, diretamente para ela. Isso, evidentemente, a gente sempre repudiou, ainda mais em aeroporto, avião, você mexe ali com toda uma situação muito, muito delicada. E então, assim, a gente repudia que isso seja feito, mas repito, para fazer acusação criminal, você tem que ter um mínimo de elemento e não simplesmente uma narrativa política.